temos a honra de receber também convidados da mais alta qualidade. Nós vamos começar a nossa entrevista com o professor Nicanor Galdino, que é um professor de biologia daqui de Itaperuna, que tem histórias hilariantes para contar. Vamos receber também Diego Ladeira, do grupo CTI de teatro. E para finalizar, nós temos também a entrevista do grande Beto Matos, que é um cara que está fazendo um projeto bacana nas escolas aqui da região. Nós vamos para o comercial e daqui a pouco a gente volta. Digimax, um novo conceito em tecnologia, com preço justo. Venha conferir as novidades tecnológicas que acabaram de chegar. Celulares, câmera digital, pendrive, tablet e toda a linha fotográfica profissional. 3824-4543. Digimax. Beleza, galera? Aqui é o Naldo. Fala, galera, nós somos o Oba Oba Samba House. Isso aí, beleza, gente? Sou o Bruno, do Gente Moleque. Nós também estamos aqui ligadinho em Tadiboa.com. Valeu, Fred, toda a galera aí, um abraço. Tá de boa? Tá aqui. Olá, começando aqui a segunda rodada de entrevista do programa Papo Reto, eu tenho a dizer que eu sou de uma época que a educação era uma coisa muito interessante. Os colégios públicos eram muito melhores do que os colégios particulares, né? E prova disso foram os grandes professores que nós tivemos naquela época. E um dos grandes professores está aqui com a gente hoje, que é o professor Nicanor Galdino. Nicanor, obrigado pela sua presença. Tá? Você é um dos grandes amigos que eu fiz quando eu era aluno, né? E é um grande prazer estar aqui fazendo essa entrevista contigo hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, Nicanor. Como é que você chegou aqui em Itaperuna e começou a sua história como professor aqui? Eu fui para Itaperuna junto com um grupo que apoiava o Porto Alegre, que era o clube de futebol. Sim, meu pai chegou a ser inclusive presidente do Porto Alegre. E, na verdade, eu só conhecia além do clube somente Água Mineral Raposo. Então, quando viemos para cá, e fui logo dar aula no MV1, foi a primeira escola que eu trabalhei. Fiz concurso, passei para o Estado e em 1991 criamos o Colégio Exame, juntamente com professores da região e os professores amigos nossos de fora. E dessa forma nós começamos a desenvolver um plano de trabalho, principalmente ligado aos nossos alunos, pelo fato de que a gente sempre criou aquela ideia, professor, aluno, professor, mas todos amigos. E nas primeiras escolas que eu trabalhei, comecei a dar aula de biologia aos 19 anos de idade, em Nova Iguaçu, município de onde eu nasci. Trabalhei na ABEU Faculdade, Unig Nova Iguaçu, Colégio Iguaçuano, e depois vim para Itaperuna, onde foi o MV1, Colégio Exame, Colégio Estadual 10 de Maio, Colégio Estadual Luiz Ferraz, Colégio Estadual Roder. E na própria Universidade de Iguaçu, que é a Unig, Campus 5. Como é que você vê, Nicanor, a comparação do ensino dessa época, quando você chegou em Itaperuna, e com a educação de hoje? Porque existe uma diferença gritante, né, de qualidade de educação. Como é que você vê essa situação hoje em dia? Na década de 80 e 90, a educação em Itaperuna, como todo já, no geral, sempre foi muito boa. Mas a partir do início do século, né, dentro dos 2000, no caso, houve uma queda muito grande, principalmente pela qualidade do aluno e dentro do magistério, muita gente boa, mas muita gente ainda que fica a desejar. Mas tudo em contexto do seguinte, o aluno de hoje, da escola pública, ele não vê uma coisa muito na frente. Na minha impressão é essa, ele não tem muito futuro. Você acredita que falta perspectiva de futuro? Falta. E ele tem que correr mais atrás, ele tem que enxergar que no final do túnel existe uma luz. Mas o que você atribui assim, a essa queda de qualidade, não só da educação, como do próprio aluno também? Em que momento da história que o troço desandou? Desandou no seguinte, a falta de interesse do próprio aluno, as questões sociais que atingem a nossa região e a falta, por exemplo, de universidade na região. Porque nós temos em Itaperuna um polo de Faculdade Redentor, a Unig e a São José, mas são universidades particulares. E os nossos alunos hoje estão começando
a chegar nesses lugares via o quê? Prova do Enem e o sistema do ProUni. Correto. Isso aí trouxe muita gente para a nossa região, muita gente. Itaperuna, com a fundação das faculdades, né, da Unida primeiro, depois da Redentor, juntamente com a São José, que hoje é a universidade também, cresceu muito e a procura na nossa região foi muito grande. Tá? Você vê que desenvolveu tudo, questões de trabalho, questões de emprego. Tá? O próprio comércio desenvolveu. Tá? Isso aí poderia ter sido muito melhor, mas infelizmente estagnou um pouquinho. A gente acredita que no ano de 2014 as coisas vão melhorar. Certo. Eu estou te perguntando isso porque eu tenho assim, uma ideia vaga de quando isso começou a deteriorar. Eu sou da época que a gente tinha que estudar para passar, e se a gente não estudasse, a gente perdia de ano e repetia um ano. Né? No meado dos anos 80, começou a ter uma tal de aprovação automática que o aluno, mesmo perdendo, mesmo não tendo a capacidade de ser aprovado, ele era jogado para o ano seguinte. Você acredita, você concorda mais ou menos com essa ideia ou você tem uma outra opinião a respeito? Não, o grande problema foi esse. Na época do governador Brizola. O aluno, ele precisa estudar para passar. Mas no momento que ele sabe que ele vai ser aprovado, mesmo não estudando, ele não vai estudar. Isso nas escolas públicas. Nas particulares ainda existe um determinado número de reprovações. Tá? Mas não da maneira que era no Estado. O próprio Estado segurava o aluno. Muita gente ficava retida. Hoje não. Esse critério do aluno ser aprovado, ele, o que ele quer? Vai chegar no final e sabe o seguinte: não vou ser reprovado. Aí dá aquela baixa, para ele tanto faz. Para ele tanto faz. Mas ele precisa estudar mais, porque hoje no Brasil tudo é o quê? É o Enem. Se ele não conseguir pelo Enem, ninguém vai conseguir. Mas, Nicanor, me responde uma coisa. Você acredita que o Enem serve como parâmetro para o ingresso do aluno na faculdade, na universidade? Hoje sim, Fred. Porque na verdade, todo o sistema hoje funciona em cima da linha. Inclusive a própria UFRJ, que sempre jogou para trás, hoje já entrou. Agora, é uma prova longa, é uma prova de apresentação difícil, tá? Quantidade de questões muito grande, tá? E que o aluno ele tem que fazer um contexto misturando todas as disciplinas, e não como era antigamente. Biologia é biologia. Hoje, biologia você vai associar com a química, vai associar com a geografia. Isso aí torna muito difícil para um aluno que vem do Estado. Porque ele não tem condições de ir bem nessas provas, porque a carga horária do Estado hoje é pequena. Em condição dos anos 90 não era assim. Hoje, essa dificuldade vai ser a carga horária, tá? A disputa com alunos de um certo nível. Você não tem condição, por exemplo, de brigar com um aluno do São Bento. Então, os alunos das escolas públicas conseguem a aprovação do Enem, conseguem o ProUni, tá? Muito em função da sua capacidade de desenvolvimento, e não do que ele aprendeu na escola. Porque as escolas são muito chatas, muito grandes, 2 dias, horário impróprio de realização da prova. E falando em universidade, como é que você vê essa questão dessas universidades que vieram para Itaperuna? Qual foi assim, um real benefício, além do benefício educacional? O que mais essa chegada dessas universidades trouxe para Itaperuna como um todo? Uma questão de mercado de trabalho. Porque muitas pessoas dessa faculdade hoje são da região, no início não era, hoje são de Itaperuna. A questão do aluno deixar uma questão financeira boa para a cidade. O desenvolvimento que você vê no próprio comércio. Né? E, na verdade, é o seguinte: muita gente que não teria condições de estudar, hoje faz faculdade. E sempre o aluno de nível mais baixo, mais pobre, ele consegue estudar. Existe a questão, vamos dizer assim, das bolsas. Né? E tudo isso aí, o nosso aluno hoje, na nossa região, quando eu falo, na região, não falo só da Itaperuna, na região toda, inclusive a região, cidade do Espírito Santo, cidade de Minas Gerais, que vem para a nossa região. Sim, da região toda. Inclusive, houve o inverso, né? Antigamente, o pessoal, para poder ter acesso a uma universidade, saía de Itaperuna, ia para Campos, Niterói, Rio de Janeiro, e hoje a gente está recebendo pessoas, inclusive, dessas cidades também para receber, para fazer a faculdade aqui. Né? Nicanor, e agora falando assim de você, pessoalmente, novos projetos agora para o futuro?
Dois projetos que eu coloquei em pauta para discussão e desenvolvimento. Um no pré-vestibular social, a parte comunitária, tá? E um outro projeto que poderia ser utilizado nas escolas públicas, estaduais, municipais, falando sobre de prevenção da saúde, que a nossa região precisa, porque na verdade é o seguinte, cresceu muito, muita gente de fora, muitos problemas passaram a existir dentro da própria saúde, e muita gente vem para Itaperuna para o Hospital São José do Bahia. Certo. E nesses anos todos de magistério, lidando com alunos, tem alguma coisa que você, tipo assim, se arrependa de ter feito? Algum arrependimento na sua carreira? Não. E é aquela história. Se tivesse que começar, quando comecei com 19 anos, começaria tudo de novo. Voltaria a ser professor. Não me arrependo de nada. Os problemas particulares nossos, né, competentes, não interessa aqui. Mas, na verdade, começaria tudo de novo. Porque eu imagino aquela história. Inclusive, para mim, é uma tremenda terapia. Mesmo depois de aposentado, continuo dando aula. Certo. São quantos anos de magistério? 44 anos. 44 anos de magistério, a minha idade. Eu estava nascendo e você estava começando a dar aula. Faz parte. Certo. E nesses 44 anos, o que você acha que você deixou assim, de legado para os seus alunos? Não apenas na educação, mas sempre para a aquela vida. que era questão, Fred, de criar cidadãos. Não sou só professor de hoje. Muitos alunos nossos, né, hoje são professores de vários disciplinas, né? São médicos, advogados, e, na verdade, aquilo que eu pude passar para eles é o seguinte, uma coisa séria. Todos eles tinham que ter uma questão de honestidade. E fazer aquilo que gosta, e não pelo dinheiro. Primeiro, aquilo que você gosta. O dinheiro é complemento. Certo. E nesses 44 anos, quais foram as suas maiores vitórias? As grandes vitórias sempre foram no seguinte sentido. Alunos que não tinham condições de estudar, foram estudar na nossa escola, e hoje chegaram muitos em vários setores da vida. Isso aí foi a questão social que a gente pôde deixar, em função da nossa escola, que era a Exame. E, Nicanor, e nesse tempo todo, o que aconteceu assim dentro da sala de aula de mais engraçado com você? Isso aí. Que eu fui seu aluno, nós passamos momentos engraçadíssimos na sala de aula com você. Né? Você sempre tinha uma tirada espirituosa, mas o que aconteceu de mais engraçado nesses anos todos? Em 44 anos de magistério foi muita coisa. Agora, e a gente não vai colocar, porque na verdade é o seguinte, isso era uma brincadeira de sala de aula. Tá? Onde ele sempre diz o seguinte, eu sou uma pessoa da seguinte maneira, eu jogo a coisa no ar, vai entender quem quiser. Porque a interpretação, na verdade, não é de quem diz, a maldade não é quem fala, a maldade é de quem interpreta. Porque na aula de biologia tem que se falar e que se interpretar. Porque na verdade você tem que descer o nível da linguagem para o cara poder entender. Né? Isso aí, só para fechar uma coisa, eu queria que sempre meus alunos, né, ex-alunos no caso, que as sementes que eu plantei foram de qualidade. E tudo aquilo que eles estão obtendo na vida demonstram que eu soube plantar e que a colheita foi boa. Nicanor, então, muito obrigado pela sua presença, companheiro. Nós estivemos aqui com o professor Nicanor Galdino, né, nos novos cenários do programa Papo Reto. Né? Nós vamos para os nossos comerciais e daqui a pouquinho a gente volta. Solta o som aí. Digimax, um novo conceito em tecnologia, com preço justo. Venha conferir as novidades tecnológicas que acabaram de chegar. Celulares, câmera digital, pendrive, tablet e toda a linha fotográfica profissional. 3824-4543. Digimax. Beleza, galera? Aqui é o Naldo. Fala galera, nós somos o Oba Samba House. Isso aí, beleza? A gente sou o Bruno do Gente Moleque. Nós também estamos aqui ligadinho em tadeboa.com. Valeu, Fred, toda a galera aí, um abraço. Tá de boa? Tá aqui. O programa Papo Reto está de volta, né? E um dos grandes objetivos do programa é justamente apresentar para Itaperuna os talentos que nós temos. E um dos grandes talentos de Itaperuna, ele é ator, diretor de teatro, professor de teatro. Ele também é representante do Sindicato dos Artistas aqui na região, né?
Nós estamos falando do grande Tiago Ladeira. Tiago, tudo bem? Obrigado pela presença, meu amigo. Eu que agradeço. É um grande prazer ter você aqui. Eu sou um grande fã do seu trabalho, junto ao grupo CTI. Né? Eu queria saber do seguinte, Tiago. Como é que o teatro entrou na sua vida? Como é que você começou com o teatro? Obrigado pelo convite, por esse programa bacana que você criou, inovador. Acho legal esse trabalho de internet, trabalho isento, trabalho independente. O teatro entrou na minha vida, você está me perguntando, né? Já logo remete aquela ideia, né? Como que o teatro entrou na sua vida? E ele entrou assim, de uma forma surpreendente. A gente começa a fazer teatro porque a gente é muito tímido, né? Todo ator, ou toda pessoa que está começando, geralmente quer fazer o teatro para fazer novos amigos. E aí quando eu entrei no ensino médio assim, eu era um aluno como outro qualquer, né? Um aluno mediano. O teatro tem essa capacidade de transformar a gente, mudar, transformar, formar novas lideranças. Isso com o que ele fez. Teve um curso de teatro aqui em Itaperuna alguns anos atrás, né? E até há 12 anos atrás, praticamente, em 2000 mais ou menos, quando eu estava no ensino médio. E aí eu quis fazer esse curso no final de 3 meses. Tinha uma montagem teatral, o primeiro espetáculo foi O Sonho da Noite de Verão. Esse cara que era do Rio veio aqui, deu um curso rápido, foi embora e acabou que deu um gostinho de querer continuar esse trabalho. Né? Basicamente, foi a partir desse início de um jovem que estava no ensino médio, tentando fazer direito, não sabendo muito o que queria, assim como outro jovem, eu fiz um curso que fez com que, depois que esse professor foi embora, a gente queria continuar esse trabalho. Aí no ano seguinte, alguns desses alunos que fizeram a peça, eu convidei, que acabou no futuro surgindo o Grupo CTI, anos depois, né? Que era fruto desses ex-alunos desse curso, né? Que na verdade, a minha formação inicial de teatro foi muito básica, foi posteriormente que acabou a gente conseguindo estudar, se capacitar, mas foi muito no tiro, assim, vamos fazer. Fomos nos descobrindo fazendo teatro. Na verdade, eu não sou acadêmico de teatro, né? Perfeito. E como é que surgiu o CTI? Da onde que veio a ideia do grupo? Basicamente, dentro dessa ideia, que com o tempo, a gente a cada 6 meses alugava, na época tem o Teatro do SESI, né? A gente alugava a cada 6 meses o teatro e entrava igual rifa, vendendo ingresso na rua. E a gente lotava e gerava na gente assim, um sentimento muito de prazer, né? Que a gente começando, se sentindo meio que estrela, porque o público, na verdade, né? Não, o público comparecia. Comparecia, os amigos, né? Uma vez no poliesportivo, eu via que bancada do poliesportivo lotada, né? Vocês fizeram aquela dos super-heróis. Dos super-heróis, né? E esse trabalho foi acontecendo ao longo dos anos. Então o CTI, que tem a ideia de hospital, todo mundo pensa, o CTI está nas últimas. Está sempre nas últimas, porque para sobreviver de teatro no interior é complicado. E aí a sigla CTI é? Companhia de Teatro Itaperuna. A gente leva o nome de Itaperuna no nome da nossa companhia também, com muito orgulho. Muita gente fala assim, Teatro Itaperuna dá certo. Mas aí o surgimento foi dos jovens, né? Eu, o Bruno, a Francine, que hoje está em Macaé, né? A Ludmila, Lívia, os meninos que começaram após esse curso. A gente foi a cada 6 meses alugando e fazendo um espetáculo nosso. Que uma das características do CTI também, apesar de produzir peças fora, é fazer textos nossos, textos originais. A cada 3, 6 meses a gente está produzindo algo novo. CTI, de dizer que o teatro está sempre nas últimas. E o papel do CTI é tirar essa imagem de que o teatro é algo distante do público. Então é um lugar de reabilitação. Para o cara falar assim, poxa, teatro não precisa ser só daquele jeito. A visão de teatro do CTI é mais próxima do povo, é mais popular mesmo. Mais descontraída, mais reverente. Certo. Tio, eu já trabalhei muito com produção também, musical, de espetáculos aqui em Itaperuna, e uma das grandes dificuldades de Itaperuna é você depender do poder público para poder financiar alguma coisa, né? Quais são as maiores dificuldades que você enxerga hoje para se fazer cultura em Itaperuna? Uma delas é, infelizmente, o poder público. É uma mentalidade de muitos anos, né? Itaperuna nunca teve uma tradição cultural muito forte, apesar de grandes artistas. Sempre teve uma tradição musical muito forte. Eu sempre digo isso. A cultura tem que abarcar tanto os talentos musicais, mas como as outras manifestações. E aí o poder público, infelizmente, ao longo dos anos, ele nunca olhou para essa pasta, tanto que nós não temos nenhuma secretaria de cultura ainda, sempre é um departamento. E aí o profissional que fica nessa pasta, politicamente falando, às vezes é um profissional que até tem boa vontade, mas não tem a caneta. Eu já falei até uma matéria em alguma coluna sobre isso, que aqui a cultura, a caneta não tem tinta. Então fica difícil, não tem investimento. Então os projetos que surgem, parte da boa vontade, falo do teatro, mas na música, em todas as manifestações culturais, porque parte
do princípio que cultura é da folia de reis, da cultura erudita à cultura popular. Todas as manifestações têm que ser abarcadas. E aí o poder público, infelizmente, ele não investe, não cria projetos, não capta recursos para isso. Consequentemente, os grupos que surgem, os trabalhos culturais que surgem, acabam cansando por não ter como fazer o trabalho, né? Sim, claro. E com isso, os grandes talentos que nós temos aqui, tanto na área de música, como na área de teatro, ou em vários outros departamentos de cultura aí, ficam perdidos, porque não tem o que fazer, não tem como se agrupar, né? Falando em política, você acredita que existe a possibilidade de conciliar política e cultura aqui em Itaperuna? Você acha que ainda existe esse meio? Eu sou totalmente a favor. Muita gente fala assim, eu sou muito envolvido politicamente, não partidariamente, porque eu entendo que a política é a única forma que você consegue manifestar as suas opiniões. Como eu sou militante da área de cultura, eu brigo por mais direitos na cultura, logicamente a política sempre passou na minha vida. E eu penso que a política é a forma de manifestar essa pressão exercida politicamente através de representatividade e voto, porque infelizmente política é a arte da maioria, a arte de se expressar em votos, e a gente tenta fazer com que os artistas olhem como um voto, não como uma troca, e sim como uma ferramenta de pressão para que o poder público possa olhar a gente com um pouquinho mais de... Tipo assim, o poder público vai nos olhar para atender uma demanda da cultura, porque a cultura exige do poder público que aquela área precisa ser atendida, seja no teatro, na dança, e assim sucessivamente. E eu penso assim, que a política é a única forma. Tem uma famosa frase do Aristóteles que diz, né? Quem não gosta de política vai ser governado por aqueles que gostam muito. Com certeza. Não é isso? E é por isso que Itaperuna há 30 anos continua com pessoas que gostam muito de política e infelizmente a sociedade, gostando pouco, né, não gosta de política. E a gente tem que mudar essa mentalidade, e o teatro é uma ferramenta de questionamento, não partidário, mas político, do meio que a gente vive, né? Sim, com certeza. É uma forma de você conscientizar e de mudar a cabeça da população em geral. Na época das manifestações, né, parece que o povo está acordando aos pouquinhos, né? Se o governo não chegar com um Rivotril e adormecer, acho que é verdade um pouco. Mas o Grupo CTI foi um dos grandes incentivadores, né, das manifestações que nós tivemos agora no final de junho, começo de julho, né, cedendo espaço para reuniões e participando, indo para a rua também, né? Como é que você vê o resultado dessas manifestações? Qual foi o legado que essas manifestações deixaram para Itaperuna, Tiago? Tanto para Itaperuna quanto o Brasil é a questão da reforma política, né? Uma coisa que realmente tem que acontecer, apesar que no momento o Brasil todo não clama tanto pelas manifestações, infelizmente, foi um clamor geral e que a gente contribuiu como qualquer cidadão teria que contribuir, né? Que é emitir suas opiniões. Houve um movimento, os jovens já estavam nas redes sociais fazendo esse movimento, a gente só deu vida ou deu coro àquilo que já estava acontecendo nas redes sociais. E eu acho que a gente conquistou não só a questão do monopólio, né, que foi uma conquista muito importante, mas eu penso que o poder público tem atendido dentro das suas limitações, claro que envolve fatores muito maiores do que a gente imagina, mas ele está olhando para a opinião pública de uma forma diferente. Ele hoje, ele não vai pensar em aumentar uma passagem, ele vai querer tentar trazer mais emprego para a população, ele quer, de repente, hoje tentar prestar serviço público de maior qualidade. Não sei se consegue, mas tenta fazer isso ou mostrar que está fazendo, né? Porque o poder público, a população pode voltar a questionar. É muito pouco a conquista, mas eu acho que o poder público considera hoje, quando eu digo poder público, também os vereadores, um pouquinho mais de respeito, até porque o próximo cenário político vai refletir essa manifestação. Talvez não tanto como foi os protestos, mas através do voto. Acho que a grande vitória da manifestação tem que ser nas próximas eleições, já colocando representantes dos segmentos que se sentiram excluídos. Porque o princípio da política, como eu disse na cultura, é em todos os setores. As pessoas precisam se ver representadas. E em Itaperuna as pessoas não se viram representadas. Por isso que 5.000 pessoas foram às ruas, porque em nenhum momento aquelas pessoas se viram participando do processo político da cidade. Eu acho que a grande vitória é o poder público hoje tem uma preocupação em atender essas reivindicações de uma forma talvez paliativa, mas que pode, no processo de eleição futura, refletir em votos, que eu acho que seria a grande conquista dessas manifestações, né? Sim. E você é uma pessoa que eu conheço, você tem uma consciência política muito grande, você é engajado, né? E nesse processo de renovação política, você tem alguma pretensão de concorrer com um cargo eletivo?
Olha, eu não vou dizer que eu não tenho, né? A gente nasce querendo trabalhar por um determinado setor. Politicamente falando, eu não tenho interesse pessoal, mas eu tenho interesse coletivo do segmento. Eu queria uma cidade mais cultural, uma cidade que focasse na economia criativa, né? Que não focasse tanto em pequenos projetos ou pensar pequeno. Isso é uma cidade trabalhando para a população de uma forma mais na ideia de reforma política. E isso precisa ser atendido. Se é a gente que vai fazer isso, ou uma nova geração de políticos, uma nova geração de jovens, cabe a gente ver quem nos representa e lá na frente falar, poxa, eu quero uma sociedade mais cultural, eu quero uma sociedade que sabe que o meu salário de 13 mil ou de 7 mil de prefeito ou de vereador é obrigação de eu fazer algo para esse cara. E não passar 8 meses, 10 meses, 1 ano e ainda não ter acontecido nada de efetivo e sempre pôr desculpa de que a sociedade, né, tá sem verbas. Tudo bem, mas eu não vou captar verba, eu não vou buscar formas, né? Se fosse numa empresa privada, já teria seria sido demitido há muito tempo. E essa questão tem que mudar. Eu acho que isso passa por novos líderes, novas lideranças. Se vai ser a gente, não sei, porque eu também não me sinto tão preparado, eu me preparo bastante. Mas a política não pode ser de profissão. Eu sou ator, eu sou diretor, eu quero viver da minha arte. Se a política for acontecer na minha vida, ela vai ser uma consequência momentânea daquilo. Mas não, o cara não pode se considerar como profissão ser político, porque isso não é profissão. O cara é ator, ele é vendedor, ele é comerciante, ele é empresário. Mas ele não pode falar, eu sou político. Não existe essa profissão. Então vamos falar um pouquinho do tio ator, né? Há pouco tempo atrás você fez um espetáculo de stand-up comedy lá no Teatro de Bolsa, lá no Jorge Coutinho. Como é que foi essa peça? Fala um pouquinho dela. O espetáculo está rolando, né? Como é que é estar sozinho né? No palco? É complicado, Fred. É porque assim, eu sou muito dos bastidores, eu sempre produzi muitos outros. Mas de um tempo para cá eu senti a necessidade, já que vocês devem ter vendo, eu falo muito, né, gente? Não parei de falar nem um minuto, mas a verdade é que aí eu aproveito, vou fazer stand-up nesse troço, falar besteira. E o nome do show é o quê? Besteiras Nossas de Cada Dia. Que é o quê? Toda semana eu mudo meu texto, então eu nunca decorei essa porra. É foda, né? Você quer fazer stand-up e não decora? Mas por quê? Porque eu mudo, porque eu não posso fazer um show único. E a sensação é muito interessante, porque tem coisa que funciona, tem coisa que o público não gosta, tem coisa que o público se sente ofendido, mas tem coisa que o público adora, né? Então eu estou descobrindo. A verdade dói, né? A verdade dói. Mas o Besteira Nossa de Cada Dia é isso, é o que está rolando no momento, e naquele momento, quando eu for fazer um show, eu acabo alterando. Tem as piadas que sempre funcionam e tem as piadas da atualidade que está rolando no momento. E quais as que mais funcionam? Fala aí pra gente. Agora? Agora. Eu falo muito da questão do estudante, né? Aqui em Itaperuna, quando o cara completa 18 anos, qual que é a situação, né? Fica à vontade. Ou ele passa no vestibular, ou ele vai trabalhar no Fluminense. É uma situação complicada. Então, meu amigo, por favor, passe no vestibular. Aí o cara faz o quê? Comemora, entra na faculdade, chegou na faculdade, o que acaba acontecendo? Ele se torna especialista em fraude. Isso mesmo, cola, rouba a prova do professor, troca o nome, especialista em passar de ano. E aí depois me pergunto por que o universitário tem direito a série especial. Gente, são anos de dedicação, meu irmão. É muito tempo trabalhando aquilo. Mas aí eu sempre fico vendo aquelas pérolas dos universitários. Tem uma que eu vi assim, como que o Enem ele é inteligente. Perguntaram o cara assim, quem foi Zumbi? Sabe o que o cara respondeu? Foi um neguinho preto da pé que pula de uma perna só. Olha só a criatividade do cara. E pra você não falar uma besteira dessa, gente, eu cheguei a uma teoria. Essa geração aí, geração da Anitta, por exemplo, é uma geração, né, dos dias de hoje. Porque hoje em dia o cara prefere se preparar para o show das Poderosas, né, do que se preparar para a prova do Enem. É uma situação bem complicada. E aí eu tenho um método para você, estudante, passar na faculdade todo ano. Existem 3 métodos importantes, que é um método, primeiro, Chico Xavier. Sabe qual é o método Chico Xavier? É aquele aluno, cara, que abaixa a cabeça e sai escrevendo. Psicografia, meu irmão. Sai o que for. Esse é um dos caras que escreve. Um outro método, assim, que o pessoal chega na prova para passar, qual é? Padre Marcelo Rossi. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. E o melhor método, que é esse cara que falou quem foi Zumbi, que é o método ativo. Só na cagada que passa, meu irmão. É daí pra pior. E o mundo mudou, né? A faculdade não é como é nos filmes americanos. A faculdade é como? A faculdade é tudo muda, ela vai se adaptar a você.
Então se ela vai se adaptar a você, meu irmão, tudo muda. Faustão ficou magro, a Xuxa virou morena, então só falta você passar. Formar, meu irmão, forma. Porque assim, o sertanejo universitário até hoje tá esperando para formar. Mas se Deus quiser um dia, ele vai embora, com Deus. Tio, obrigado, velho. Mas eu queria saber de você o seguinte: no CTI tá com uma nova peça em cartaz. Tá, isso aí no stand-up, lembrando, gente, eu não tô aprendendo stand-up, né? A gente viu cada cara aqui profissional, já veio no nosso teatro, ó, Gustavo Mendes, que é um ícone importante, já outro foi Matheus Ceará, da Praça Nossa, né? Grandes humoristas, Guilherme Bernardes. Então, por favor, né? A gente tá aprendendo, a gente tá. Como diz, nem parece que é de Itaperuna, mas a gente é de Itaperuna, a gente tá aprendendo com esses caras, mas quem sabe um dia chegar. E aí, o Vampirados é um trabalho novo do grupo. Como é que é a peça? Foi um sucesso essa semana, o público adorou lá no nosso teatro. Riu demais, fala sobre os monstros, zumbis. A gente brinca muito com esse universo. Que você sempre brincou com essas caricaturas, né? Ao longo dos anos, ele já falou sobre as manias, sobre a fofoca. O que mais que ele já falou? Ele já falou sobre os super-heróis, agora ele está falando dos vampiros. Os Vampirados é uma casa mal assombrada, né? Que os monstros ganham vida, e é uma grande brincadeira. Pode ir criança, pode ir adulto. O pessoal adora, se identifica muito com o trabalho. E eu convido a vocês nesse sábado e domingo, às 20h30. Às 20h30 no Teatro de Bolso Jorge Coutinho, que fica ao lado da Matriz São José do Havaí. Tá. Quero vocês lá, gente. Preço do ingresso? R$10. Preço popular, né? E ali todo mundo paga meio. Então não tem esse negócio, vou pagar 20, não. Todo mundo paga 10, porque também é foda esse negócio de lei de meia entrada, né? Que a fuder os outros, porra. Esse aqui tá fudeiro. Um dia desse que eu fiz um stand-up de 5 pontos, o cara chegou pra mim e fez o quê? 5 quebra meia da meia? Ele queria pagar 2,50. Eu falei assim, pô, meu irmão, me dá uma bala aí então. Tá complicado. Não, é R$10, preço popular. Quando o cara me pergunta qual é a meia é 10. Porque o cara não vai pagar 20, né, gente? Vamos lá, prestigiar o Vampirado, porque é uma comédia de arrepiar. Tá certo. Tio, pô, eu adorei a entrevista, muito legal. Falei os palavrão aí, mas vocês dão um corte. Tá em casa, né? Queria te agradecer muito a sua presença, né? Obrigado. A casa é sua, você pode voltar quando você quiser. Gente, nós estivemos aqui com o Diego Ladeira, do Grupo CTI. Muito boa entrevista. Nós vamos nos nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta. Digimax, um novo conceito em tecnologia, com preço justo. Venha conferir as novidades tecnológicas que acabaram de chegar. Celulares, câmera digital, pendrive, tablet e toda a linha fotográfica profissional. 3824-4543. Digimax. Beleza, galera? Aqui é o Naldo. Fala galera, nós somos o Oba Oba Samba House. Isso aí, beleza? Gente, sou o Bruno do Jeito Moleque. Nós também estamos aqui ligadinho em tadiboa.com. Valeu, Fred, toda a galera aí, um abraço. Tá de boa? Tá aqui. Nós estamos de volta com o programa Papo Reto e no último bloco nós vamos apresentar a entrevista gravada com Beto Matos, que está fazendo um trabalho muito bacana nas escolas daqui da região. Solta a entrevista aí. Nós estamos aqui recebendo no programa Papo Reto a visita de um itaperunense ilustre, Beto Matos. Beto, obrigado pela sua presença. O Beto, ele é consultor, ele é palestrante, ele trabalha com palestras motivacionais para empresas e no setor público também, né, Beto? Fala um pouquinho de você, de como você saiu de Itaperuna, foi para o Rio de Janeiro e chegou aonde você está hoje. Olha, Fred, é papo reto? Papo reto. Se é papo reto, vamos botar esse papo reto. Eu saí daqui pela mesma razão que a maioria. A maioria que sai de Varriçá e tenta a vida depois em atividade, não acha futuro, depois tenta a vida em Itaperuna, não acha. Vai procurar em Campos, não acha, depois Niterói. Antes surgiu Macaé, mais recente passa por Macaé, depois tenta Niterói, tenta o Rio de Janeiro. E as pessoas vão se desesperando. O Noroeste Fluminense continua sendo uma região muito pobre e esquecida pelos gestores desse país inteiro. O Brasil está num momento bacana, está crescendo e o Noroeste não pode perder a oportunidade de participar desse crescimento. Mas naqueles períodos históricos de dificuldade, meu pai saiu daqui na busca de sobrevida, de sobrevivência. Passamos dificuldade, dureza, só na favela moramos 10 anos.
E aprendi muito com meu pai valores humanos: amor, cuidado, carinho, verdade, transparência, lealdade, parceria. E fui colocando isso como missão de vida pessoal. E uso isso tanto na vida profissional quanto no exercício da cidadania. No exercício da cidadania, eu estou disposto a combater e confrontar toda e qualquer forma de injustiça. É assim que eu tenho feito. Isso que me dá prazer, eu tenho que estar em paz com o cara do espelho. Eu faço barba todo dia. E no campo profissional, eu pratico da mesma forma esses valores. Eu me tornei um consultor na área de superação, produção de resultados, poder pessoal. Então, eu trabalho com treinamento de liderança, equipe de alto desempenho. Utilizo muitas ferramentas desenvolvidas pela PNL, que é a Programação Neurolinguística. Eu sou um autodidata nessa área. Quer dizer, eu tenho para mim uma missão pessoal de tornar melhor que eu digo, é mais humano, mais cuidador e mais efetivo quem se aproxima de mim. E como profissional também faço isso. Tenho uma empresa de consultoria que torna pessoas e equipes mais efetivas, mais produtivas e mais cuidadoras dos outros, porque só prospera no mundo aquele que cuidar, aquele que servir. Na vida a gente só recebe o que está emitindo. A vida é como um espelho. Quem não gostar do que está recebendo é bom perceber o que está emitindo. É possível vencer enganando, tramando, mentindo? É possível subir? Subir é possível, não é possível ficar lá. Você vai acabar caindo. Alguém que não construa um êxito, sucesso, ajudando outras pessoas, por mais que suba, vai descer um dia. Vê aí o exemplo, o papo é reto mesmo? Com certeza. Se o papo é reto, veja aí o exemplo desse brasileiro que deu entrevista por aí dizendo que o sonho dele era ser o cara mais rico do mundo. Eu nunca vi o Bill Gates dizer que o sonho dele era ser o cara mais rico do mundo. Nunca vi o Steve Jobs falar que o sonho dele era ser o cara mais rico do mundo. Ou Larry Page, ou seja, qualquer um desses empreendedores. Essas pessoas têm como convicção oferecer ao mundo algo que melhore o mundo. Essa riqueza que acumulam é consequência do que oferecem ao mundo. Mas um brasileiro que nunca fez uma caixa de fósforo, você não usa nada que ele tenha produzido, só porque tem um pai que foi ministro das Minas e Energias e 2 vezes presidente da Companhia Vale do Rio Doce, que era estatal. Ou seja, que usou informações privilegiadas. Mas ele usou dinheiro. Não, papo reto, né? Eu gosto disso. Ele usou dinheiro e recursos do governo brasileiro, leia-se, do povo brasileiro, e contratou pesquisa do subsolo no Brasil inteiro. Em vez de entregar ao povo o resultado do estudo, ligou para o filho que tinha 16 anos na Suíça e falou: filho, vem para cá que agora é nós na fita. E botou o filho na fita e ele e o filho começaram a adquirir essas terras, como se não soubessem nada que tinha embaixo. Um dia, da hora para outra, disseram: aqui tem manganês, e aqui tem ouro, aqui tem urânio, tem gás natural, tem petróleo, tem ferro. Só documentação. Terra ou grilada ou comprada a preço de banana, sem que notificasse as pessoas sobre que riqueza elas estavam assentadas. De uma hora para outra, tem um patrimônio avaliado no mundo em termos de commodities como bilionário. O sonho dele era ser o mais rico do mundo. Eu li recentemente, tomara que seja verdade, que ele acabou de perder 99,7% da riqueza. Eu li recentemente que ele tem 200 milhões de reais de patrimônio pessoal, mas já tem uma dívida de 1 bilhão e 500 milhões. Eu queria tanto ver esse cara que se diz empreendedor arrumar o dinheiro para pagar essa dívida. Mentira, farsa. Então eu acredito nisso. A gente pode prosperar, a sociedade pode crescer quando a gente dá as mãos, quando a gente ajuda o outro, quando a gente cuida do outro. Aliás, é isso que eu vim fazer um pouquinho aqui em Itaperuna. Eu costumo cobrar muito bem para quem me contrata e tenho por filosofia que a gente deve dar um pouco do que a gente recolhe. E eu tenho feito isso com ONGs, com comunidades em área de vulnerabilidade econômica, social, de pobreza. E Itaperuna, eu identifiquei no trabalho da UNI, esse pessoal de visita liderado pelo Oliver, é uma equipe grande, gente que acredita, que tem sonho, que luta, que acredita na força que o povo tem, e achei que um dos melhores lugares que eu poderia pegar a minha parcela de doação é trazer para Itaperuna e me associar à iniciativa dessa rapaziada. Essa rapaziada é o papo reto que o Brasil e que o Noroeste precisam, em particular a nossa Itaperuna. Sou muito fã do Oliver, eu falei isso com ele quando ele esteve aqui sendo entrevistado, e acredito que a UEI hoje seja fundamental para essa mudança que está acontecendo no Brasil inteiro, para que essa mudança aconteça aqui também em Itaperuna. Beto, e esse projeto para a UEI você vai desenvolver exatamente aonde? Escolas, empresas aqui em Itaperuna? Nós estamos num segundo circuito, numa segunda caravana.
organizaram a caravana pelo Noroeste em 3 cidades há uns 3 meses atrás ou 4. Participei junto com eles. O conteúdo é visitar a juventude nas escolas, nas associações e organizações juvenis, ou de pais de alunos, ou comunitárias, ou sindicais, ou empresariais, discutindo e debatendo sobre o potencial de desenvolvimento e crescimento econômico que o Noroeste tem. Eu conversava com 3 meninos numa escola em Varriçaia, e com certeza isso não reflete, o que eu vou contar não reflete a cabeça de todas as meninas de Varriçaia, mas é sintomático. Eu entrevistando-os, antes de começar meu bate-papo, eu perguntei para elas: qual é o teu futuro? Qual é o projeto? Qual o destino mais frequente das meninas de Varriçaia? E uma delas olhou para mim e respondeu assim: pegar barriga e café. Eu olhei para outra, a segunda concordou com ela: pegar barriga e café. Uma terceira, que era mais dinâmica, eu achei interessante porque ela tinha uma característica interessante dos revolucionários, dos que transformam a realidade, ou seja, ela tem capacidade de rir da própria desgraça e juntar força para avançar. Ela disse: não é verdade. A única opção não é pegar barriga e café. Tem a opção de pegar um ônibus e ir embora daqui. E começou a rir. Embora aquilo parecesse engraçado, era dramático. Qual a oportunidade de inclusão social das pessoas que nascem e crescem no Noroeste? O Brasil não para de crescer em investimento público e privado, um dos 5 países que mais cresce no mundo, que integra uma sigla chamada BRICS: B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, que em inglês o Sul vem na frente. E qual é o projeto para essa região? O Noroeste Fluminense está para o estado do Rio de Janeiro, como o Nordeste está para o Brasil. Sim, é a região mais pobre, nível de pobreza comparado ao do Vale do Jequitinhonha. Por isso eu acho que é hora das lideranças, principalmente da sociedade, não aquelas já deformadas ou acostumadas em repetir, manter as coisas como são, mas as novas lideranças que vão surgir em todas as áreas, na área política, na área eleitoral, na área comunitária, na área sindical, na área de juventude, as donas de casa, as empregadas, os jornalistas, os juristas. É necessária uma nova energia para pensar a região. Temos que encontrar, debater a vocação da região. Não adianta ser uma cidade só. Se Itaperuna viesse a prosperar, todo mundo de todas as outras cidades viriam para cá, logo os serviços públicos iam entrar em colapso. É necessário um modelo de desenvolvimento da região, onde todas as cidades possam prosperar. Itaperuna, como cidade polo econômica, não pode ficar de fora desse debate. Ela precisa iniciar, não necessariamente vanguardiar, embora hoje esteja vanguardiando. Mas eu gosto da rapaziada, porque a rapaziada não quer a vanguarda para Itaperuna. Eles acreditam na luta do ser humano, tanto que iniciaram na primeira caravana em outros municípios. Porque a gente faz um trabalho de autoestima, de autoconfiança, de pensar em possibilidades, para acabar com o vandalismo. Para ficar na fila sem ser atendido, isso é vandalismo. A tarifa é calculada lá no Rio de Janeiro. Até hoje não apareceu, é secreto o sistema de cálculo das tarifas. A tarifa é calculada sobre o passageiro sentado. Um passageiro em pé é lucro limpo. E os ônibus só saem quando podem sair lotados dos pontos de ônibus. Fora o sobe e desce até o final da jornada. Se alguém sai para passear ou para um evento social, não tem como voltar, porque não tem ônibus na noite. Até para passar mal tem que marcar horário. Você só pode passar mal na hora que tem ônibus. Isso se o hospital funcionar. Então isso tudo é que é um vandalismo. O povo foi para a rua para dizer: chega de vandalismo. Eu acho que é isso que a gente está assistindo. Há pouco tempo atrás eu recebi um link pelo Facebook, um link no YouTube, de uma marchinha de carnaval, onde você estava lá, travestido de Lamartine Babo, né, cantando uma marcha muito engraçada sobre até, inclusive, algumas das figuras que nós estávamos conversando aqui mais cedo. Como é que você partiu também para esse lado artístico, para essa forma de subversão em forma de humor? Mas eu acho que o Rio de Janeiro tem muito esse espírito, né? O Manaus de Vintém, eu ficava ouvindo os batuques na Mocidade Independente de Padre Miguel, a bateria do mestre André, ouvindo muita música. Com 16 anos eu conheci um senhor, pai de um amigo da escola, de um colega de escola, chamado Seu Tuninho. E ele me apresentou a obra, a arte de compositores brasileiros e de intérpretes brasileiros. Logo eu conheci
Lupicínio Rodrigues, Ciro Monteiro, esse Calbi Peixoto, Ângela Maria, João Bosco, Aldir Blanc, Chico Buarque de Holanda. Enfim, eu fui me apaixonando e me envolvendo. A música foi entrando na veia, no sangue. Na igreja eu cantava no coral. Eu lembro que eu tocava violão na igreja, eu só fazia 3 posições, mas com aquelas 3 posições eu cantava uns 30 ou 50 hinos, mais ou menos. Então a musicalidade, a arte está dentro de todo ser humano. O que a gente precisa, inclusive, é no sistema educacional, estimular a arte, porque isso desenvolve o pensamento amplo, um outro nível. Porque a educação é criada, é feita e organizada para preparar a pessoa para ser empregado de alguém. Ele tem que ser especialista só numa coisa e não olhar para o resto do mundo. O ser humano não pode compreender o mundo, senão não vai ser explorado. Essa é a lógica e a ética atual do modelo educacional. Uma educação imprudente é que prepara o ser humano para o pensamento crítico, livre, e a arte na escola é fundamental. Isso é da natureza humana. Quando a arte passa perto, isso toca e transforma as pessoas. Ela passa a usar a arte para expor e traduzir seus pensamentos, sentimentos, porque a arte, na verdade, é só uma forma de comunicação num outro patamar, acima dos 5 sentidos mais convencionais, né? Mas eu acho que é isso. Tá certo. Nós estivemos aqui com o Beto Matos, num bate-papo sensacional, um papo reto de primeira. Beto, muito obrigado pela sua presença. Fred. Tá? Eu sei que seu tempo é precioso, por isso eu te agradeço mais uma vez pelo fato de você estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, maravilhoso. E daqui a pouco a gente volta. Parabéns pelo que você faz. Isso é papo reto. E a internet é o nosso território. Aqui a gente cresce, mas é na rua que a gente vai mostrar a nossa força, como sempre. Ok, muito obrigado. Merda, Cavendish, guardanapo, é no supapo, oh, é no supapo. Ai que merda, Cavendish, guardanapo, é no supapo, oh, é no supapo. Brasil descobriu Cabral, com a boca na botija do erário nacional. Virou meu rio de pernas pro ar, o povo anda a pé e cachorro pode voar. Ai que merda, Cavendish, guardanapo, sem hospital, com Juquinha Eduardinho num consórcio imoral. Covarde ordinário é de amargar, o maraca deu pro rico e o pobre não pode entrar. Ai que merda, Cavendish, guardanapo, é no supapo, oh, é no supapo. Ai que merda, Cavendish, guardanapo, é no supapo, oh, é no supapo. Brasil descobriu Cabral, com a boca na botija do erário nacional. Virou meu rio de pernas pro ar, o povo anda a pé e cachorro pode voar. Ai que merda, Cavendish, guardanapo, é no supapo, oh, é no supapo. Ai que merda, Cavendish, guardanapo, é no supapo, oh, é no supapo. Sem escola, sem hospital, com Juquinha Eduardinho num consórcio imoral. Covarde o ordinário é de amargar, o maraca deu pro rico e o pobre não pode entrar. Ai que merda, Cavendish,